Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão, e hoje eu quero falar de um tema imensamente importante, talvez até um dos mais importantes estudos de caso que eu já postei aqui no meu canal, que eu vou tomar como base esta série chamada Adolescência, que é uma série que está fazendo muito sucesso, né, na Netflix, está até agora em top 1, está quase há um mês, né, há quase um mês já foi lançado, e gerou-se uma série de discussões, né, sobre o tema, obviamente, né, como indica, adolescência, mas o ponto é, a ideia é tratar da grande decadência, da grande falência da juventude de hoje, que está de fato muito perdida. Eu já falei aqui em vários estudos de caso sobre isso, né? E vejam, quando eu assisti a série, tava eu e minha esposa, nós assistimos juntos, quando a gente terminou, né? Ela falou, você precisa falar dessa série, né? Eu falei, legal, realmente, preciso falar. E fui lá, escrevi no meu bloco de notas e deixei lá. Porque exatamente na hora, eu falei, cara, tá, eu não sei o que eu vou falar ainda, né? E deixei lá, beleza. Até que a coisa foi ganhando um pouco mais de corpo. E aí ontem eu vi um react, vamos dizer assim, da série, onde eu não tinha visto até então que a culpa estava sendo muito colocada na Red Pill. Mas vamos lá. Por quê? Vejam, eu imagino que muitos viram, né, a série, até por isso, acredito eu que entraram neste vídeo. Mas para quem não assistiu, sei lá, me acompanha e gosta de ver meus vídeos, né, deixa eu só situá-los rapidamente. Vamos lá, primeiro, essa série ela é muito boa, os atores são muito bons, né, este menino assim, puta, assim, realmente o moleque é um tremendo ator. Você sente... Enfim, né? Aí eu vou ter que falar da série. Mas vamos lá, deixa eu só situá-los antes, como se fosse um trailer, rapidamente, tá? Do que se trata a série? Primeiro, é adolescência, como fica evidente, né? Mas o quê? Bom, este menino, eles estão em casa, né? Começa o filme, aliás, com este rapaz aqui, né? Que ele é investigador, e aí ele chega com, assim, uma van da polícia, os caras fortemente armados. Aí eles vão lá, arrombam a porta, entram, e aí já passam pelo pai, passam pela mãe, passam pela irmã e vão neste menino, fortemente armado, né? Fortemente armados, né? Ficaram vários policiais. E aí, claro, ele faz xixi na cama, tá uma cena, assim, bem impactante, né? E aí quando não prendem o menino e levam ele embora, né? E falam pra família ir lá na delegacia para, enfim, né, vê-lo e entender o que tá acontecendo. Bom, resumindo, tá? Ele é acusado de matar uma colega da escola. Enfim, aí a coisa vai se desenrolando lá dentro da delegacia, que é bem interessante. Uma série de questões bem importantes são colocadas ali. Até que nesta cena aqui, né? Porque não tem como eu pular isso aqui, tá? Nessa cena aqui eles mostram um vídeo onde... Porque assim, vejam, a reação da polícia era evidente que eles tinham alguma coisa, né? Eles não fariam aquilo ali sem nada, né? Porque realmente foi muito agressiva a postura da polícia, tá? Ou seja, o moleque é um criminoso, assim. Eu até falei, porra, esse moleque explodiu um prédio, o que ele fez? É um terrorista? Porque, né, realmente foi muito exagerada isso daí. De qualquer forma, o que acontece é que mostra-se um vídeo dele realmente agredindo a menina, tá? E aí eu vou colocar assim para que vocês depois assistam e vejam, enfim, né, não percam ali a cena, mas enfim, é capaz de alguns spoilers acontecerem, tá? Bom, enfim, na verdade não tem como escapar, ele esfaqueia a menina, beleza? Ele esfaqueia a menina, ou seja, um crime grave, absurdo, né? Violentíssimo, né? E aí o pai fica chocado, porque olha a cara desse menininho, né? Ou seja, era o príncipe deles, né? Um anjinho deles, quando não, descobre-se que o moleque é um demônio, o moleque é um monstro. E aí, é claro, é chocante e a série vai se desenrolando em relação a isso, tá? Colocando uma série de outros problemas, bullying na escola e tudo mais, né? Bom, beleza. Aí, quando eu assisti, então, estudo de caso, quando eu assisti esse react que me apareceu ali, só pra eu ver o que estavam falando da série, né? Bom, este vídeo quase que integralmente se centra na ideia de Red Pill. E lá na série realmente comentam isso, né? A questão de Red Pill, usam nomenclaturas incel, uns emoticons lá, que sei lá se tem a ver com essa ideia desse movimento aí e tal, e algumas outras coisas, né? E aí, quando não, me apareceu logo, né, como sugestão, um Red Pill falando disso. Aí eu falei, deixa eu ver, né, o ponto de vista dos dois. E aí, cara, foi interessante porque, vamos lá, interessante e, decepcionante. Porque eles reduziram a questão a isso. Ou seja, o problema então aliás, o Red Pill falou que não tem nada a ver com isso. Mas a outra falou que o problema então é essa ideia dessa questão do ódio, da masculinidade que é vendido nas redes sociais, de papapá, certo? Beleza. Vamos lá, né? Porque qual que é o ponto aqui? O ponto é uma coisa trágica que acontece e a pergunta é de quem é a culpa, né? De quem que é a culpa? E aí é lógico, né? As discussões elas acabam sendo pobres porque muitas vezes as pessoas, lógico, querem simplificar demais um problema que é muito complexo. E é isso que eu quero tentar um pouco resgatar aqui com vocês, né? Vejam, vamos lá. Primeiro, eu já falei aqui pra vocês
por exemplo, eu peguei uma página em específico do Red Pill, que é uma página asquerosa, e eu vou deixar até aqui o link para vocês, porque eu vejo que ainda continuam diversas postagens absolutamente ridículas e, assim, bizarras, né? Onde eu já comentei sobre isso, eu já comentei sobre a verdade sobre o Red Pill, eu já comentei sobre o feminismo, então eu vou deixar aqui alguns estudos de caso, para que depois desse vocês vão lá e até consigam ampliar um pouco o imaginário de vocês, porque vejam, qual que é o primeiro problema e gravíssimo problema que acontece com este rapaz, mas que hoje eu poderia colocar assim, talvez seja o problema mais grave que nós enfrentamos na realidade, na juventude, mas mais, né, para, assim, nas pessoas adultas, nas pessoas idosas e por aí vai. Que é o seguinte, hoje o grande distanciamento que existe da realidade é que está gerando, sim, problemas neurológicos. Vejam, vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente. Vejam, por que vocês acham que solitária é considerada uma das piores torturas? Porque você priva o ser humano de duas coisas imensamente importantes. A primeira é de que os seus sentidos, né, eles se conectem com a realidade. Você não tem mais, você não vê mais nada, você não toca mais nada, né, porque você está lá isolado num cubículo onde não existe mais estímulos variados, que é o que a gente busca, né, quando, por exemplo, a gente está muito tempo em casa e quer sair, né? Então, este é um fator torturante, e um outro fator torturante, claro, é a ausência de pessoas reais, beleza? Então, ou seja, o que acontece? Vamos lá. Um dos pontos de discussão, então, é que este menino, enfiado no mundo virtual, ele começa a se alienar da realidade, mas a se alienar de modo específico. Que é qual modo específico? Bom, o mundo Red Pill, que, segundo esta menina, por exemplo, coloca-se que odeia mulheres e querendo ou não, incentiva a violência contra as mulheres, beleza? E aí, quando eu fui vendo todo esse vídeo dela, por exemplo, falando exatamente desta temática, né? Na verdade, ela não falou deste modo, mas ela falou do Red Pill só, né? Não falou da questão do mundo virtual e muito menos de problema neurológico, como eu tô querendo colocar aqui pra vocês. Eu quero resgatar isso aqui e este é o ponto. Mas, fazendo essa conversa, então, o que acontece? Pra você ter uma ideia, ela até coloca, ela tem uma parte que mostram ali figuras gregas, e ela já, não, tá vendo? Porque, olha lá, eles incentivam a questão do patriarcado, nossa, olha como eles colocaram na série. Ou seja, o que acontece? É uma pessoa que claramente tem uma visão de mundo, e essa visão de mundo, ela simplesmente é o pano ao qual ela utiliza para interpretar tudo quanto há. Então, ou seja, ela pega, tem uma realidade gigante, beleza? O que ela faz? Ela joga um pano nessa realidade, como se tudo fosse de acordo com a teoria que ela já tem na cabeça. Nada vai ser confrontado com o que ela já pensa, tá? Assim como, por exemplo, o caso do Red Pill, né? Então, o vídeo do Red Pill, por exemplo, ela falando, pô, a gente não tem nada a ver com isso, porque não é isso que a gente faz, né? Beleza, mas voltemos um pouco. O ponto, antes de a gente entrar nessa questão do Red Pill, que eu quero falar aqui com vocês, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, nós estamos vivendo uma decadência da inteligência e da sanidade nunca antes vista. Porque vejam, quando vocês vão ver, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu falei aqui no canal, tá? Quando o Trump sofre aquele atentado, vocês lembram das notícias? Barulhos de tiro, explosões, algo que parece sangue. Vocês lembram disso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso se tornou a mídia de hoje. Só que vejam, as pessoas, elas são... Você vê, tava conversando com um amigo nesse fim de semana, ele falou que a primeira coisa que ele faz no dia dele é abrir o G1 e abrir várias notícias e ler. Então o que acontece? Hoje, por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui agora, mas que a mídia, então, ela não... Vejam, não é que ela é tendenciosa. Ela é mentirosa. Ela pega a realidade, ela inverte a realidade para colocar de acordo com o que ela quer que seja colocado. Vejam, o que isso gera na cabeça de alguém que fica o tempo inteiro se informando assim? Gera... eu não estou exagerando, eu não estou aqui acusando. Não. Gera problemas neurológicos. Quando você vai tentar conversar com uma pessoa tentando fazer com que ela aponte para a realidade, ela não consegue. Porque, vejam, ela se torna uma pessoa incapaz disso. E por quê? Por causa desses dois motivos. O primeiro, e aí elas reagem emocionalmente, não é? Por quê? Primeiro, porque elas perdem a capacidade de lidar com a realidade. Então vejam que essas pessoas de hoje, você vê essa ausência de empatia nas redes sociais. Vejam assim, essa frieza, esse distanciamento, essa agressividade gigantesca que você vê, por exemplo, de ambos os lados, né? E sejamos honestos, né? Você vê que, por exemplo, pessoas comemorando a morte de outras pessoas e coisas assim, né? O que acontece? Veja que ali, essa pessoa, ela está falando de palavras única e exclusivamente. Ela não lembra mais de como que é a experiência real da morte.
Por exemplo, ela não lembra mais o que é perder um ente querido, o que é lidar de fato com a morte, que a gente perdeu essa capacidade com os filmes que mostram a morte totalmente distante, né? Por isso que essa série ela é tão impactante, inclusive, que ela mostra as consequências disso de modo muito vivo, né? Então o que acontece? A gente perde essa capacidade, então a gente se torna pessoas totalmente não empáticas, né? Antipáticas, digamos assim, né? Então, ou seja, a gente vai lá e fala o que quer, pensa o que, né? E assim, a gente perde esse contato com a realidade. Então, vejam, a partir do momento, então, que nós vivemos essa virtualidade, ou seja, eu vou lá e vivo, na verdade, no meu mundo, e eu pego o meu discurso e quero impregná-lo na realidade, ao invés de eu falar assim, não, peraí, a realidade precisa me dizer o que está acontecendo para que depois eu faça. Então, ou seja, vejam, por exemplo, quando você assiste essa série, eu espero que vocês assistam, caso vocês não tenham assistido, e se sim, me deixe saber nos comentários. Mas vejam, se você assiste essa série e imediatamente você reduz o problema de tudo que foi colocado ali para a questão Red Pill, porque, vejam, se vocês acham que eu tenho alguma coisa de concordância com a Red Pill, assistam esses outros estudos de caso. Mas daí a você falar que então o problema é este, você está de sacanagem. Você, de fato, está fazendo o quê? Você está ignorando a realidade e querendo sustentar a sua teoria. Porque quem assiste, você vê... Ó, vejam, é um tema que eu nem vou entrar porque eu não domino, por mais que eu já tenha estudado algumas coisas sobre. Mas você vê que, por exemplo, principalmente nesta cena, né, onde ele confronta, porque meses depois que ele está preso, uma terapeuta vai lá falar com ele, tentar entender um pouco. É um episódio inteiro disso, né? E é um episódio bem angustiante até, né? E ela é muito habilidosa, ela vai realmente fazendo com que ele vá se abrindo a ela, né? Mas vejam, é evidente que este moleque tem algum problema. Que é impossível o moleque ter um comportamento tão intimidador e tão bipolar, tá? Simplesmente porque ele ficou vendo, sei lá, um canal de Red Pill falando que as mulheres são difíceis e tal, né? Ou seja, ele tem alguma coisa ali. Agora, isso, bom, eu não domino isso, e também, pelo amor de Deus, né? Como que a gente vai? Até porque o cara pode falar, não tem, né? Sei lá, o diretor da série que talvez que tenha tentado fazer isso, por mais que eu acho que se ele tentou fazer isso, é aquele caso onde a genialidade ultrapassa a militância, né? Como aconteceu, por exemplo, no Tropa de Elite 1, né? Então, o que acontece? O cara, este menino, claramente, ele não é um moleque normal. Ele é bem manipulador, ele vai e volta, ele explode, depois ele se acalma, né? Ele perde a linha, depois ele vai lá e afaga, né? Tenta abafar a coisa. Então, assim, é óbvio que o moleque, ele é alguém problemático, tá? Beleza? Agora, será que isso não tem a ver com essa questão que eu estou dizendo, de problemas neurológicos mais pela virtualidade? Ou seja, por nós hoje não estarmos mais ligados à realidade? Por isso que até, vejam, aquela aula que eu liberei para vocês, que é a primeira aula da comunidade, onde eu falo da crise filosófica e causa, onde eu abordo profundamente isso, vejam, os comentários que eu recebi foi, cara, você ordenou a minha mente. Você ordenou a minha confusão. Tanto que por isso que eu resolvi liberar novamente para vocês com 80% de desconto, o link tá na descrição. Eu tenho certeza que depois de vocês assistirem esta aula, vocês vão falar assim, caramba, o que é que está acontecendo com o mundo? Porque é absurdo, é bizarro. Então cliquem no link da descrição enquanto esta oferta ainda está no ar, pois é capaz de sair em breve, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, e lá uma aula de mais de uma hora onde eu explico detalhadamente só esta problemática da crise da verdade, da moralidade e uma série de coisas, mas por este ponto, né? Porque vejam, mais uma vez, quando você passa a se educar de modo onde você inverte, então assim, é a mesma coisa que a caverna de Platão, beleza? A alegoria da caverna. Que também tem uma aula dentro da comunidade, né? Que é o seguinte, se você fica o tempo inteiro vendo sombras, porque vejam, ainda que eram sombras de seres, né? Na alegoria da caverna. Hoje, mas você vê que Platão já estava falando, de certo modo, do que hoje a gente vê. Por mais que eu acho que Platão não imaginava que a gente poderia se corromper tanto, né? Mas você vê as sombras de seres reais. Aliás, você vê a sombra de representações de seres, né? Eu até coloco uma imagem lá na aula para ficar mais claro isso para vocês. Iluminados por uma fogueira, nem por uma luz real. Então era uma ilusão da ilusão. Né? Então, ou seja, era uma figura de cavalo projetada na parede, não era um cavalo de fato projetado na parede. Então, ou seja, já era a ilusão da ilusão. Hoje, de certo modo, o que nós estamos fazendo? Não é a ilusão da ilusão, é a corrosão da possibilidade de conhecer a verdade. Por quê? Porque é o inverso de fato. É o inverso de fato. Então,
o que acontece é, as pessoas perdendo essa capacidade, a gente vê o que a gente... Assim, é impossível que a gente não veja o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, a feminista, coloquemos assim, não sei se é o caso dessa mulher, mas me parece que é, porque o vocabulário dela todo era este, tá? Ela não consegue imaginar outro culpado que não o Red Pill. Ou a masculinidade tóxica, que é um tema que foi um dos primeiros que eu até coloquei aqui, que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês. Beleza? E aí o que acontece? Com base nisso, ela só consegue fomentar a possibilidade de ela cravar o que ela já pensa. E o Red Pill, por exemplo, quando ele se isenta totalmente do que ele tá vendo, ele também tá sendo alguém assim. Por quê? Porque é lógico que isso também tem influência. Afinal de contas, por exemplo, vamos supor que este moleque, por exemplo, tem de fato um problema de psicopatia. É óbvio que ele quer, por exemplo, uma versão para que ele possa agir de um modo X, né? E aí, quando não? Vejam o primeiro estudo de caso que eu vou indicar aqui para vocês, que é o caso do... Agora eu não lembro como eu coloquei. Mas é de uma página que, de fato, provoca isso. É uma página violenta. Ela é violenta. É lógico que isso vai instigar o moleque, que, por exemplo, é o pontapé que faltava para ele. Beleza? Mas espero que vocês tenham entendido este primeiro aspecto. Não é sobre o Red Pill em si, é sobre a virtualidade. Porque vejam, mais uma vez, o problema do Red Pill, beleza? Então vamos apagar tudo que existe Red Pill, beleza? Sobra então a pornografia. Vai lá ver o que acontece. Eu queria muito que essa moça, por exemplo, ou qualquer uma delas, né? Porque você vê, ou esse OnlyFans, essa putaiada toda, vai assistir essas porcaria. Vai ver o que acontece lá. A agressividade que há ali. Né? Então assim, vejam, o que eu tô dizendo é, o problema é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais grave. Tanto que aí, na cena final, né, mais uma vez, sem dar muito spoiler, os pais eles estão conversando sobre eles terem dado o computador pra ele e tudo mais, o quanto ele ficou feliz e tal, só que eles começaram a falar do problema em relação a isso. E tem uma hora que o pai fala uma coisa que é muito marcante, que ele fala assim, poxa, como que eu ia imaginar que o meu filho aqui do meu lado, né, porque a porta do quarto deles, se não me engano, na frente da deles, ou seja, aqui do meu lado, não estaria seguro. Ou seja, é a ignorância de pais que não fazem a menor ideia do que os seus filhos veem nas redes sociais, no computador, no celular. Vejam, eu já vi isso. Pais dando, eu vi uma vez, né? Um menininho de 6 anos, né? Pra não falar demais, um menininho de 6 anos com um celular na mão e vidrado numa menina rebolando. E o pai do lado, fazendo outra coisa, mexendo no celular dele e tal. E aí, agora imagine, um moleque com 6 anos fazendo isso. Assim, diariamente, tá? Quem será ele? Eu posso adiantar uma coisa. É um menino que toma remédio com 6 anos. 6! Ele toma remédio, faz terapia. Vocês acham que seria concebível isso antes? Isso era assim, vejam. Olha o que nós estamos vivendo. Então o problema não é o Red Pill, que é claro que ele faz parte da coisa. Eu vou falar disso já já. Mas o ponto é, incrementar mais, né? Mas o ponto é, a questão é este problema neurológico criado por essa virtualidade excessiva. As pessoas não mais lidam com a realidade, elas lidam com o mundinho delas. Elas lidam com o discurso delas. Por isso que às vezes você vai ver que não tem como você conversar com essas pessoas. E que quando vocês tentam trazer para a realidade, o que elas fazem? Elas são agressivas. E olha só, Platão já falava isso. Porque o prisioneiro que escapa e volta, ele é compelido a ajudar essas pessoas que estão na ilusão. Eles tentam. E quando ele tenta fazer isso com as pessoas, elas tratam ele como louco, dão risada da cara dele e, se ele continuasse, eles tentariam matá-lo. Olha só, 2.400 anos atrás, esta alegoria foi escrita por Platão. Bom, outro aspecto bem tratado na questão da adolescência, e que tudo se conecta muito isso, né, na questão da adolescência e na série em geral, né? Que é o seguinte, é justamente a ausência de autoridade, tanto na escola quanto em casa. E para você que é novo ou nova aqui, eu não sei se eu vou conseguir elencar todos os estudos de caso aqui, por isso que eu já convido você novamente a se inscrever no canal e curtir o vídeo, para não perder nada de gratuito que eu posto por aqui. Mas vejam, eu já falei dessa questão da ausência de autoridade, onde uma vez eu estava fazendo até o estudo de caso, tinha uma psicóloga e um rapaz conversando sobre a ideia de que na verdade há um autoritarismo. Havia um autoritarismo, agora há uma permissividade, assim, né? E aí, assistam lá essa questão onde eu me aprofundo nessa questão da ausência de autoridade, mas eu vou deixar até essa cena, porque é o seguinte. Então, primeiro, vamos lá. Você vê que este homem, tá? Que é o pai dele, este homem, ele é um cara aparentemente do bem.
E por que eu falo aparentemente? Porque é um recorte ali, né? Mas assim, ele é um cara que me parece ser uma pessoa boa, mas ele é um cara muito explosivo. Então, isso é colocado ali na série, tá? Mas assim, dito isso, o que acontece? Por que eu realço isso? Porque me parece que ele não consegue educar o seu filho. É como se fosse o seguinte: ou ele não faz nada, ou ele é muito agressivo. Esta é a minha impressão. Pode ser que não, porque, mais uma vez, é um recorte de uma história, né? Não mostra o antes, não mostra o depois, só mostra o meio, tá? O ponto é, você vê que ele não acredita, e quando ele descobre, é muito surreal pra ele. Ele não tem o menor indício. Agora veja, será que isso foi do nada? É óbvio que não, né? Por quê? Porque é o primeiro aspecto que eu estou falando. Você, por exemplo, você pegar o seu filho, você levar pra ele para brincar, né? Na realidade, jogar uma bola, entendeu? Brincar de lutinha, dar realidade pra ele. Cara, eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Eu tô lendo até, relendo, aliás, né, o livro 1984. Talvez eu até comente com vocês ou na comunidade, vamos ver. Mas é interessante que tem um momento que ele fala assim, ele fala assim: o partido mente tanto, mas eu não consigo dizer se é mentira. Ele tá assim, tentando se situar. Mas assim, resumindo, ele fala isso. Ele traz muita coisa que não parece ser verdade, parece ser mentira. Mas eu não consigo comprovar. Então logo talvez até seja verdade. Só que eu não consigo me livrar dessa sensação instintiva de que tem alguma coisa errada. Cara, isto aqui é magnífico porque é o seguinte: só é possível que ele instintivamente sinta que há algo errado se ele, antes de viver aquela experiência, se impregnou de realidade. Ou seja, o moleque, ele não se impregna de realidade nenhuma, por exemplo, tô falando que é o caso dele, mas da molecada de hoje em dia. Onde eu lembro que, há pelo menos uns 15 anos, tá? Há uns 15 anos, eu lembro de falar com um tio meu que ele tinha visto um vídeo na internet, há uns 15 anos, onde um bebezinho tinha uma revista na frente dele e ele faz assim, ó, porque ele acha que é um iPad. Beleza? Uns 15, 10 anos. Ponto é, então, vejam, imagine uma criança que nasce neste ambiente virtual, como que ela vai conseguir discernir entre realidade e virtualidade? Não consegue. Não consegue. De fato, é um grave problema. E o pai, ele não tem acesso a este mundo do filho. Então é lógico que quando o filho comete algo que está totalmente diferente do mundo do pai, ou seja, o que acontece essa ausência de autoridade é achar que o filho automaticamente agirá como você age. Ou aprenderá de você sem a sua presença. Beleza? Que é algo que eu vou explorar muito na comunidade com vocês. E aí então, só que aí tem um aspecto interessante, que é o seguinte: este rapaz, este homem aqui, é um investigador, e o que acontece? O filho dele estuda na escola dele, deste moleque aqui, tá? E aí você vê, pô, investigador e tudo mais, tá lá lidando com o crime deste homem, deste moleque aqui, beleza? Só que quando não, ele é totalmente inconsciente sobre o que o filho dele passa na escola. Porque mostra-se ali um ambiente de bullying grave, beleza? Este filho dele é extremamente violentado, beleza? Batem nele, xingam ele, zoam ele, né? E o pai não faz a menor ideia. A menor ideia. Então, ou seja, olha só que doido, né? É como... E aí, por isso que eu acho essa série tão boa. Pra quem não pensa dentro da própria caixinha, né? Mas ele mostra, porque você vê, até neste exato momento, né? Fala-se do bullying, mas fala do bullying ali que, se apanhou de uma menininha. Realçando, aí a compreensão da menina, da mulher lá, realçando a ideia de masculinidade tóxica e tal. Cara, na boa. Quando você era moleque, vejam, quando é que foi plausível um menininho, pensa na cabeça de criança, tô falando, pensando na cabeça de criança, um menininho apanhar de uma menininha? Por quê? Porque o moleque, ele tá vivendo a realidade, ele sabe que o menino, ele é mais forte do que a menininha, certo? Então na cabeça dele, o ponto é, ele, ou melhor dizendo, ele deveria ser educado para compreender cada vez mais essa realidade e perceber que, olha, exatamente por isso você não pode nunca cogitar brigar com uma menina, pô. Não a ideia de que, apanhou da menininha e esse é o grande problema. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Bom, se não, vamos lá.
todo o menino vai pensar isso, assim como ele pensaria de uma outra figura mais fraca que ele. Então, assim, eita, fugiu aqui a forma de falar. Bom, a tendência é que a menina seja mais fraca que ele, principalmente se tiver a mesma idade. Agora, se não tiver, é lógico que, por exemplo, uma mãe, né, a mãe deste menino, ou, por exemplo, essa mulher aí, dificilmente ela apanhará de forma absurda de um menino de 13 anos. Mas pode até ser que aconteça, porque ela é uma mulher e a tendência é que ela seja mais fraca. E o menino seja mais violento, inclusive. Ela não tem a mesma capacidade de violência dele. Certo? Beleza? Assim como por isso até quando eu fazia, enfim, defesa pessoal e tudo mais, né? A gente conversava muito com o CC na época e a gente falava muito disso, porque assim, o assaltante, veja, mesmo que ele não tenha a força ou até a técnica que você tem, ele tem algo que você não tem, que é zero obstáculos para te matar. Então você hesitaria, ele não. Certo? Beleza? E como esse menino já cometeu um crime, é óbvio que talvez ele não hesitasse. Beleza? Agora, o que acontece é, voltando, imagine você pensar, você vê que ela até se contradiz, porque ela fala do incel, da questão do incel, que é, tipo, pô, óbvio que esse menino é incel, né? Porque ele tem 13 anos, é óbvio que ele não teve relações sexuais. Mas ao mesmo tempo, quando os moleques estão falando dessa besteira de moleque, entendeu? Ela já atribui que é um discurso de Red Pill. Mas, cara, eu nunca ouvi Red Pill. E na minha escola, quando eu era moleque, imagino que na de vocês também havia a mesma coisa. Mas, vejam, é justamente por esta... E aí, este é o grande problema. Essa pessoa, muitas vezes feminista, ela está apagando... E é uma outra coisa que tem no 1984, que é o seguinte, estão apagando a diferença de homem e mulher na realidade e depois querem que automaticamente eles voltem a perceber isso. Ou seja, na verdade é o seguinte, perceba isso em um momento, não perceba isso em outro. Então, ou seja, quando você vê isso, na verdade você fala assim, filho, exatamente, é uma vergonha você apanhar de uma menina. Mas por 2 motivos. O primeiro é porque você nunca deveria estar numa luta com ela. Certo? O segundo é, opa, e aí? Você não tem força? Você não tem... Quem você é? Porque o mundo é assim, pô. Ou seja, você vê, este menino, filho dele, apanha dos moleques, pô. Ele é sacaneado. Poxa, quantas vezes eu não apanhei em escola? Né? De pessoa mais velha. Uma vez eu apanhei no meu condomínio, eu tinha 10 anos, um moleque de 25 quis me bater. Acho que uma coisa assim. Era bem novo, 11, 12 no máximo. E aí o que acontece é, cara, eu senti um ódio absurdo. Por quê? O que acontece é o seguinte, como o Jordan Peterson fala, não é pra você ser fraco, é pra você ter sua força sob controle. Este é o ponto. Este é o ponto. E aí o que acontece é, o que hoje as feministas, essa galera anti-Red Pill, por exemplo, prega? A eliminação de qualquer força, porque qualquer força para eles é agressividade. Aí o que acontece? Você tira a energia do moleque, você transforma ele num fraco, e aí depois você quer que ele seja um cara moral. É brincadeira, né? Perceba, veja, assim, é claro, não tô falando, sempre há exceções. Mas perceba um cara que sabe lutar. Geralmente, é o cara menos violento. Porque, primeiro, ele sabe o que ele pode fazer, certo? E como ele não está assustado, ele tende a ser menos violento. E só agiria caso fosse necessário. Assim, via de regra. Claro que tem exceções. Mas percebam, então, que, por exemplo, é óbvio, talvez eu até reassista essa série, é óbvio que este pai não considera isso. Ele nem trata, na verdade, com gravidade o que o filho dele relata pra ele. Beleza? Então, assim, vejam, eu até ia me estender um pouco mais, mas já deu o prazo suficiente. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, talvez eu até fale disso mais pra frente, essa questão de valor sexual de mercado, essas coisas assim e tal, mas que tudo se embola no mesmo problema, que é o seguinte, as pessoas pararam de olhar para a realidade, tá? E começaram a olhar tudo o que acontece como algo que reforça ou não a sua teoria. Então, por exemplo, quando você vê isso, essa série, o que acontece? Pra mim, pelo menos, ela levantou uma série de problemas aos quais todos eu, tendo filho, eu pego e olho para o meu filho e vejo o que é que eu estou falhando. O que acontece com essa galera não é isso. O Red Pill, por exemplo, que vê que, opa, realmente, né, me parece que esse discurso de incel,
esse discurso de, sei lá, ficar falando toda hora que a mulher vai tapear. Se o moleque ouve isso sem ainda ter contato com a realidade, é lógico que ele vai virar um moleque reativo, consequentemente, um moleque violento. Até porque a maioria desses caras, bom, não sei se é a maioria porque eu não conheço muitos, né? Eu vi pouquíssimos já. Mas assim, muitos dos que eu vi são solteirões. O cara não tem família, o cara não tem responsabilidade, o cara não sabe o que é lidar com isso. Vejam, uma coisa é eu te explicar como lida, outra coisa é viver aquilo. Ó, eu dou aula de relacionamento há mais de 10 anos. Eram incontáveis as vezes onde os meus alunos aprendiam comigo, quando eu fazer, não conseguiam fazer, voltavam, aí eu reexplicava, aí ele conseguia. Porque agora que ele foi impregnado de realidade, ele sabe como aplicar aquilo na realidade. Certo? É este o grande problema. As pessoas estão presas nos seus discursos. Por isso que você vai ver, por exemplo, um monte de gente comemorando morte de outra pessoa. Ou você vai ver o absurdo que é o que fizeram com o Frei Gilson, por exemplo. Que eu também falei. Agora, enfim, procurem aí no canal. Onde um padre rezando para 1 milhão e pouco de pessoas, aí é o quê? Ah, é de extrema direita, não sei o quê. Mesmo que eles não consigam apontar nada real. Ele só fascista. Olha, cara, isso na boa, isso aí é demência. E é isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando como um ataque, né? Um xingamento. Não, eu estou falando de fato como algo real. Imagine, ó, vamos lá. Se você tá andando com alguém, aí aparece um cachorro, beleza? Aí a pessoa vira, nossa, olha que legal, uma cabra. Você não vai olhar para ela e falar assim, ué, uma cabra? Como assim uma cabra? Não, uma cabra, pô, ali, ó. Olha ali o Alan, sei lá, você vai falando a descrição da cabra. Você vai, opa, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Por que quando então a gente vê esse tipo de absurdidade, a gente não pensa a mesma coisa? A primeira coisa que eu pensaria é, peraí, o que tá acontecendo com essa pessoa? Assim como, por exemplo, a pessoa que assiste Cidade Alerta o dia inteiro e acha que quando sair de casa vai tomar um tiro. É lógico que ela vai ficar extremamente neurótica. Vocês entenderam? Então, resumindo, o problema, na verdade, é que as pessoas elas perderam a capacidade de analisar problemas complexos. Vocês viram que eu tô aqui arranhando a questão. Se a gente realmente falasse assim, vamos analisar a adolescência, beleza? Eu fizesse um curso, exemplo, disso aqui, cara, eu tenho certeza, teria no mínimo 10, 15 aulas. Por quê? Porque, vejam, o ser humano é um universo. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vi, tudo bem que eu também não procurei, pode ter havido, muito provavelmente teve, inclusive, mas eu não vi pessoas falando desse caso em relação a este menino ter um problema psiquiátrico nesse sentido, de psicopatia, sociopatia, coisas assim. Por quê? Porque as pessoas estão querendo, mais uma vez, utilizar-se dos exemplos. Ou seja, o exemplo, ele precisa, na verdade, se adequar ao que eu já defendo, senão não presta. Então, por exemplo, o cara que é de esquerda, se vê um cara de direita fazendo algo bom, ele ignora, porque isso não. Quando vê algo que ele pode usar, na verdade, sejamos honestos, né? Quando as pessoas problematizam um padre rezando às 4 da manhã, com 1 milhão de pessoas, e ficam achando que isso daí é ser de extrema direita, aí, veja, não dá. É a mesma coisa que você tá conversando com a pessoa que falou que o cachorro é uma cabra. Como que você vai discutir com uma pessoa assim? Não sei. Você tem que, na verdade, cuidar dessas pessoas. Essa é real. Porque é inacreditável. Então a gente está nesse estado de histeria coletiva, de demência coletiva. As pessoas perderam a capacidade de tratar de coisas reais. E é isso que eu quero resgatar com vocês na comunidade. E a melhor forma de vocês começarem esse estudo é adquirindo esta aula com 80% de desconto por tempo limitado, onde eu explico a crise filosófica e caos e mais. Então um presente que só quem se inscrever vai saber lá. Beleza? Bom, me deixe saber nos comentários as opiniões de vocês, se vocês assistiram, se vocês gostaram, quais questões que eu não tratei aqui que a gente poderia tratar em outros estudos de caso ou aulas, beleza? E vejo vocês nos próximos conteúdos. Grande abraço e até mais.